E aí, gente, tudo bem? Deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês já ouviram falar do desaparecimento de uma grande legião romana, uma das mais poderosas? Não, a 9ª Legião de Roma, desaparecido sem deixar vestígios. O desconcertante desaparecimento dessa poderosa 9ª Legião de Roma. Você imagina fazer parte de um grupo de soldados de elite de Roma, temido e reverenciado em várias províncias do final da República Romana e início do Império Romano. Agora imagine esta mesma legião com mais de 5.000 homens fortes estacionados na Grã-Bretanha após a invasão romana em 43 d.C. Mas aqui está o mistério. A legião desaparece repentinamente de todos os registros romanos, e não somente dos registros militares, mas de todos os registros romanos sobreviventes após 120 d.C., sem deixar, no caso, nenhum vestígio do seu destino. Quem eram os soldados e o que aconteceu com eles? Bem, vamos falar um pouquinho e desvendar, ou melhor, tentar entender o enigma da grande legião romana desaparecida. Nos anais ali da Grã-Bretanha romana, a lenda duradoura do misterioso desaparecimento da 9ª Legião continua a cativar historiadores, arqueólogos e mentes curiosas como a nossa. Marchando para o deserto implacável da Escócia no século II d.C., esta formidável força de 5.000 soldados romanos altamente treinados, aparentemente, desapareceu sem deixar vestígios, deixando para trás um enigma secular que ainda não foi definitivamente resolvido. Mergulhamos no conto sombrio desta 9ª Legião Romana e exploramos as mais loucas e as mais sensatas teorias que cercam seu desaparecimento inexplicável. Uma das teorias, a ilustre teoria que fala dessa 9ª Legião Romana, primeiro antecede a sua própria história. A 9ª Legião Romana, também conhecida como Legio Nono Hispana, era uma das unidades altamente estimadas do exército imperial romano. A 9ª Legião, para você ter uma noção, ela desempenhou um papel fundamental na conquista da Península Ibérica por Roma e na invasão de Gállio por Júlio César. Os soldados mais tarde chegaram à Grã-Bretanha por volta de 43 d.C., onde ganharam uma reputação formidável por suas proezas militares, engajando-se, no caso, em inúmeras campanhas contra as tribos indígenas da Grã-Bretanha romana, se assim poderemos dizer. A última marcha. No início do século II d.C., o nono romano estava estacionado em Eboracum, ou atual cidade de York, encarregado de suprimir as tribos rebeldes no território da Grã-Bretanha romana. Sob o comando de um general desconhecido, a legião marchou para as terras selvagens e indomadas da Caledônia, atual Escócia, para reprimir então a resistência e expandir o domínio de Roma. No entanto, a 9ª Legião nunca retornou dessa expedição, deixando para trás um enigma que persistiu por quase 2.000 anos. Várias teorias foram postas para explicar o desaparecimento, variando de explicações militares plausíveis a intrigantes mistérios históricos. Por exemplo, uma delas é a aniquilação em batalha. Apesar de ser maluquice, chamada por historiadores, já que a 9ª Legião era uma tropa de elite formidável, ainda assim é levado essa teoria até as luzes. Uma teoria popular que sugere que a 9ª Legião foi eliminada em uma batalha catastrófica contra as ferozes tribos da Caledônia, que eram conhecidas por suas táticas de guerras de guerrilha. O terreno hostil e o ambiente hostil da Escócia podem ter contribuído, no caso, para essa queda da legião, com os soldados sucumbindo aos elementos, às doenças e à fome. Porém, uma segunda ideia é a integração com outras legiões. Uma outra possibilidade, no caso, foi que essa legião foi dissolvendo e seus soldados foram se integrando a outras legiões. Isso pode ter sido feito por razões estratégicas ou como resultado de perdas significativas sofridas durante a campanha da Caledônia. No entanto, esta teoria é debatida, pois há poucas evidências concretas que possam apoiá-la. A terceira ideia seria um desaparecimento devido a um erro
administrativo. Alguns historiadores argumentam que o desaparecimento da Nona Legião é apenas resultado de um descuido administrativo nos registros romanos. Como pode isso? A legião pode ter sido dissolvida ou reformada com um nome diferente, com sua existência simplesmente caindo nas rachaduras da história. A busca por respostas definitivas sobre o destino dessa legião romana levou a inúmeras investigações arqueológicas e toda a Grã-Bretanha e Escócia. Embora vários artefatos e inscrições com os nomes dessa legião tenham sido descobertos, nenhum forneceu evidências conclusivas para resolver esse grande mistério. Entre as descobertas mais significativas estão, por exemplo, as tábuas de Vindolanda. Escavações no forte romano de Vindolanda, perto da muralha de Adriano, desenterraram uma riqueza de tábuas escritas de madeira bem preservada. Embora essas tabuletas mencionavam a Nona Legião, elas falham em fornecer qualquer informação definitiva sobre o destino da mesma. Uma outra coisa é a águia de Silchester. Em 1866, uma águia romana de bronze foi descoberta em Silchester, Inglaterra, gerando especulações de que ela pertencia, no caso, ao estandarte dessa grande legião. Mas, no entanto, uma análise mais profunda revelou que a águia era provavelmente uma peça somente de decoração e não um artefato militar. Uma terceira ideia é a inscrição de Nijmegen, ou Nijmegen, uma inscrição encontrada em Nijmegen, na Holanda, datada do ano de 121 d.C., menciona um soldado da legião. Sim, um soldado da Nona Legião. Embora isso forneça algumas evidências de que a legião ainda estava na ativa no início do século II, não lança luz sobre o destino final da unidade. Eu acho melhor colocar todo este problema nas contas do estagiário da época. E qual que é o legado dessa Nona Legião? Apesar da falta de evidências concretas e de várias teorias sobre o desaparecimento desta legião, a história continua a cativar tanto os estudiosos quanto o público. O destino enigmático dos 5.000 soldados que marchavam nas brumas da Escócia inspirou inúmeras obras de ficção, incluindo um romance e o grande best-seller de Rosemary Sutcliffe, A Águia do Nuno, e as suas subsequentes adaptações cinematográficas, como por exemplo A Águia. A história da Nona Legião serve hoje como um poderoso lembrete da vastidão do Império Romano e das incertezas que podem acompanhar até mesmo as forças mais poderosas. Mas ainda existem algumas perguntas sem respostas. O mistério duradouro do desaparecimento da Nona Legião Romana levanta questões importantes sobre a natureza da evidência histórica e dos desafios que os estudiosos enfrentam na reconstrução deste passado. À medida que novas descobertas arqueológicas e avanços nos métodos de pesquisas continuam a surgir, a busca por respostas definitivas sobre o destino da Nona Legião, sem dúvida, persistirá. No final, a história do desaparecimento dessa Nona Legião na Escócia continua sendo um dos mistérios mais cativantes da Grã-Bretanha romana. As várias teorias e a falta de evidências concretas servem apenas para alimentar a nossa imaginação, tornando a Nona Legião de Roma um símbolo do poder e da falibilidade do Império. À medida que a busca por respostas vai continuar, o enigma da Nona Legião Romana permanece, sem dúvida, um assunto de fascínio e especulações para as próximas gerações. Bem, assim como outras histórias, fica a dúvida. Será que é legal que achem e descubram a verdade? Ou que permita que a nossa mente continue viajando?